Vamos lá. Então, entre a introdução das formas, os campos introspectivos das formas são as coisas, e as coisas vão trazer significados e ressignificar, como se pegarmos um escalão à maturidade. E entre as formas há um clássico entre o cientifismo, né? Eu falo cientifismo, eu já falei já, motricidade, tem um tema aí que coloquei, motricidade e cientifismo. Agora a cosmogonia é ligado ao universo, que eu coloquei uma temática para Santiago. A cultura está em todos os lugares. Se nós preocuparmos com todo, o mundo todo, o campo interplanetário, eu coloquei até brincando uma mixagem assim, motricidade. Porque não é cidade, é motricidade interplanetária. Ok, nos traz panoramas importantes. Então, em todas as partes da cultura e etnias, é o campo estudável, as formas, os que vai conceber a ciência e a atividade orientada. Orientando e o orientador. Orientando vai ser eu, ou vai ser a que vai orientar, a orientadora. O orientador nos traz resultados substancialmente falando, um sistema autônomo, campo de análise periférico. Só ela analisar, uma pós-doutora me analisar e eu também sendo especialista, eu vou detectar várias questões ligadas aos campos atmosféricos. Alguns podem buscar que é uma cosmogonia, um universo, uma visão ampla, uma coordenação ampla, não, mas ali nos contextos, você já entra numa faculdade, só na sua trilha e pista e caminhada, até as catalogações dos livros, ela analisando o ponto de referência, sendo perita ou perita, vou analisar porque é coordenadora, vai trazer teses coordenativas para ela discutir com os outros alunos. Mas eu ouvi o professor João Paulo, sei que falaram que ele está um pouco louco, ou ficou um delinquente. Minha própria mãe falou que sempre ele falava para sempre exigir, sempre ler a própria palavra, que algo seja de Deus, vamos falar da Bíblia. Mas então nos traz pontos importantes. É lógico que nós falamos isso nos bastidores com as mães e pais. E lá fora, porque lá dentro não pode falar. Nós temos que cuidar da cultura, embora várias ciências, várias religiões, alguns não sabem. Né? Algumas que eu até citei agora há pouco, estudam, não fala bastante a Bíblia, mas estudam a Bíblia. Não vamos entrar nesse assunto, gente, vamos entrar no assunto substancialmente ligado aos campos autônomos e respeitos condicionados externos. É lógico que tem um livro, tem uns dicionários que já estão em destaque aí, nas plataformas da biblioteca, dicionário de Foucault, o dicionário de Voltaire, analisei e gostei. Né? As questões de o pensamento exterior, as entrevistas que fizeram com ele, e fizeram uma catalogação. Ou seja, ali é a microfísica do poder, é vigiar e punir, os campos analíticos, tem alguns debates aí que colocam também no YouTube, ele falando, né? A cabeça, ou seja, parece um cérebro, né? Parece até um professor de filosofia que eu já falei, né? Carecão, aqueles campos de análise, contexto, né? A nicotina, né? O tabagismo ali, quebrando tabus, e alguns dogmas que são relatados. Na época era mais grosseiro. Na época eles respeitavam ainda, porque as questões que eles analisavam, se o professor na faculdade, uma sala de aula naquela época, que não tinha um instrumento tecnológico, e a investigação é de campo, como é que é hoje, nós temos que respeitar. Na década de 20 e 30, e as questões de pesquisas catalogadas, nos traz complexidade. Eu sei que hoje nós podemos fazer pesquisas até no Facebook, em qualquer lugar, qualquer canal. Assim, na televisão você vai lá e digita, lá e posta foto, fala, coloca o nome, coloca os seus traços corporais, é uma pesquisa analítica contemporânea. Aonde você for, somente você for no Afeganistão, ao local que muitas vezes traz febres amarelas ou doenças epistêmicas que relacionam até a AIDS e outras doenças, você estiver vivo, vai trazer um campo de subestrutura para outras famílias sobreviver. E trazer panoramas de experiência para estudo, campo estudável, ligado à psicomotricidade, à motricidade humana. Nos traz não um linguajar ligado de má-fé ligado ao campo estudável. É lógico que há textos e contextos. Por exemplo, se nós estudarmos sobre a Argentina, a sociologia sobre a Argentina, lembramos sempre, eu falo sobre as questões ligadas ao campo sistêmico, capital, economia,
Os campos imperialistas, tem algumas histórias muito de filmes e ficção ligada à Argentina, algumas mulheres em destaques, ficaram em destaques como presidente, não sei se é Venezuela, mas destacou, nos traz pontos relacionados que fizeram diferença como entre tratados, porque a Argentina, na rivalidade com o futebol, vou citar alguns professores ou poderes executivos, legislativos ou doutores em economia, mas traz pontos importantes norte-americanos. Embora a América Latina ainda, desde esses livros que a gente vai lendo, desde a década de 70, ou Rocha, o cenário, Introdução à Economia, 1970, ele coloca um fato importante também sobre alguns assuntos relacionados à história. E ali ele tem como trazer esse berço ligado ao campo protestante, ao campo, que traz também o campo católico, o campo do cenário econômico. É lógico que a aliança política e a igreja nos traz meios ligados ao movimento que é indispensável. Okay? É lógico, sempre a gente fazia aulão, tempos atrás, aulão que nós fazíamos, aulas ali no contexto e texto em escolas. Pediam, porque o próprio professor falava com ele que ia me aperfeiçoar, porque na época que eu entrei na faculdade, eu falei com ele que eu tinha dificuldade até de expressar. E o campos intencionais, a minha expressão era um pouco mais do que só treinar, jab, luta, porrada, só movimento. Eu não sabia que a gama de riqueza são fronteiras onde há jardins que têm espinhos. E esses próprios espinhos que falam que você é uma rosa, vão transbordar espinhos para você morrer e falecer. Vão te sufocar. Trazer a asfixia, que fala. Nos traz campos contemporâneos. É lógico que nós colocamos ainda conceitos de respeito a próprios órgãos ligados aos corpos docentes. A docência ainda. A indocência. Não há docência. A indocência. A indulgência ainda, ok? Então, a indulgência, ela nos traz o quê? Algo rigoroso ou forte? Algo maligno em questões disso ainda. Não tão maligno que eu falo, a palavra má, já falei com vocês. É um nível de teorias ligado ao campo científico. Por exemplo, se eu falar que eu tenho um câncer maligno, então eu sou bruxo. A própria médica é bruxa. Gente, nós temos que entender os dicionários. Depende de cada campo típico que nós falamos. Mas chegar logo condenando, falando, não, ó, ela falou que é maligno e agora é benigno. Qual a diferença entre maligno e benigno eu falar aqui agora? É porque eu falei, se um professor de educação física e a outra falou que é doutor e está com jaleco? Gente, eu não preciso ter jaleco. Eu preciso ter o quê? Cabeça, metanoia. É possível. A palavra metanoia é muito louca a palavra. A palavra metanoia só tem um arrependimento. Se ligar, ligado à motricidade humana. A palavra metanoia não é por causa de cristão, não. A palavra metanoia é ligada ao grego. Métodos, nodeia. Já vi alguns artigos aí, vocês podem ver no Google, da motricidade humana. Motricidade noártica. Os caras pegaram mais aí, pegaram na veia. Na veia do estudo, do campo estudável. Aí com o pessoal aí, galera do estudantil, os jovens aí, colocaram o negócio de metanoia aí, eles já foram logo lá e colocou lá a motricidade noártica. Somos nóias. Tem que estudar. Se quer citar sobre metanoia, tem que se estudar muito sobre a Grécia, muito sobre a Roma, sobre os impérios, como França, os impérios que houve compartimentos ligados à colônia portuguesa e Brasil. O corpo brasileiro tem que ter os campos mais de pensar e agir e sentir. Estou falando eu no sentido de analfabetismo ainda. É lógico que ele está falando em campos de origens e debates em salas. Mas as salas que eu já frequentei, é lógico, um mestrado. É lógico que eu frequentei um doutorado. Mas frequentei lá para fazer palestra. Não era um doutor como eles. Eu falei com eles em campo de experiência. O próprio professor deu oportunidade para eu falar onde eu cheguei. Que alguns falavam que não conseguiam. É lógico, nos traz metáforas, entre fábulas. Falei com eles. Não deixa acontecer o que aconteceu comigo. Eles sabem que eu falei nos campos de sala, restrito. Seja na UFES e outras faculdades. É lógico que o que aconteceu comigo? Romeu e Julieta. Própria eles, não forma uma mulher só, que eu já tive intimidade, acabou acontecendo algumas questões que nos traz um campo íntimo ligado à universidade para todos. A universidade para todos é um nível de tipo de ciência que nos traz extremidades, ligado à própria legalidade e seus poderes legislativo e executivo.
Cada um tem a sua classe, é lógico, mas depende de